Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Caminho com você em Esther, e o capítulo 9. Ora, no 12º mês, isto é, mês de Adar, no 13º dia do mesmo, quando se aproximava o momento da execução do mandamento do rei e do seu decreto, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam ter poder sobre eles, embora isto fora tornado ao contrário, para que os judeus tivessem domínio sobre aqueles que o odiavam. Os judeus se reuniram nas cidades em todas as províncias do rei Assuero para lançar mão sobre os tais que procuravam o seu mal. E homem nenhum conseguiu resistir-lhes, pois o medo deles sobreveio a todos os povos. E todos os povos e todos os governantes das províncias, os tenentes e os vice-reis e os oficiais do rei ajudaram os judeus, porque o medo de Mardoqueu lhes sobreveio. Porque Mardoqueu foi grande na casa do rei, e a sua fama se espalhou por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu tornou-se o maior e maior. Assim, os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram o que fariam aqueles que lhes odiavam. E no palácio de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, e a Parzadanta, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adália, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaizata, os 10 filhos de Amã, os filhos de Amedata, os inimigos dos judeus, mataram, porém, ao despojo não puseram a mão. Naquele dia, trouxeram diante do rei o número daqueles que foram mortos no palácio de Susã. E o rei disse à rainha Esther: no palácio de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, os 10 filhos de Amã. O que terão feito eles no resto das províncias do rei? Agora, qual é a tua petição? E ela te será concedida. Ou qual é o teu outro pedido? E ele será feito. Então, disse Esther, se aprouver ao rei, que seja concedido aos judeus que estão em Susã, fazerem amanhã também, de acordo com o decreto deste dia, que os 10 filhos de Amã sejam enforcados nas forcas. E o rei ordenou que isso fosse feito. E o decreto foi dado em Susã, e eles enforcaram os 10 filhos de Amã. Os judeus que estavam em Susã se reuniram também no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Susã, porém ao despojo não lançaram a sua mão. Todavia, os outros judeus que estavam nas províncias do rei reuniram-se e se levantaram pelas suas vidas e tiveram descanso dos seus inimigos e mataram dos seus adversários 75.000. Porém, ao despojo não lançaram as suas mãos. No 13º dia do mês de Adar e no 14º dia do mesmo, descansaram e fizeram-no dia de banquetes e júbilo. Contudo, os judeus que estavam em Susã se reuniram no 13º dia, e no 14º dia, e no 15º dia eles descansaram, e fizeram-no dia de banquete e de júbilo. Portanto, os judeus das vilas que habitavam nas cidades não fortificadas fizeram do 14º dia do mês de Adar um dia de júbilo e de banquetes e um bom dia, e de envio de porções uns aos outros. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que estavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, para estabelecer isto entre eles, para que pudessem celebrar o 14º dia do mês de Adar e no 15º dia do mesmo anualmente, como os dias em que os judeus tiveram descanso dos seus inimigos, e como o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria, e de lamento e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete e de júbilo, e enviassem porções uns aos outros, e presentes uns para os outros, e para os pobres. E os judeus se encarregaram de fazer como havia iniciado e como Mardoqueu lhes havia escrito.
porque Amã, o filho de Amedata, o Agagita, o inimigo de todos os judeus, havia planejado contra os judeus para destruí-los e havia lançado isto é, sorte, para consumi-los e para destruí-los. No entanto, quando Ester veio diante do rei, ele ordenou por cartas que o seu plano iníquo, o qual ele maquinou contra os judeus, recaísse sobre a sua própria cabeça e que eles e os seus filhos fossem enforcados na forca. Por isso, chamaram aqueles dias de Purim, por causa do nome Pur. Portanto, por todas as palavras desta carta e daquela que eles haviam visto acerca da questão que lhes havia chegado, os judeus ordenaram e tomaram sobre si e sobre a sua semente e sobre todos os que achegassem-se a eles, de modo que não houvesse falha, que eles celebrariam estes 2 dias conforme o seu escrito e de acordo com o seu tempo marcado a cada ano, e que estes dias deveriam ser celebrados e celebrados por cada geração, cada família, cada província e cada cidade, e que esses dias de Purim não deveriam falhar dentre os judeus, nem o seu memorial parecer da sua semente. Então Ester, a rainha, a filha de Abiail e o judeu Mardoqueu escreveu com toda a autoridade para confirmar esta segunda carta de Purim. E ele enviou as cartas para todos os judeus e para os 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e verdade, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mardoqueu e a rainha Ester lhes tinham ordenado, e como eles tinham decretado por si e pela sua semente acerca dos jejuns e do seu clamor. E o decreto de Ester confirmou estas questões de Purim, e ele foi escrito no livro.